Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Como eu disse aí no título, todo ano rola um livro grande para eu poder ler, pelo menos um. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Aí eu estava observando essa coisa curiosa nesses últimos dias e eu percebi que nos últimos 5 anos de todo o meu volume de leitura, de lá até aqui, mais ou menos de 2021 até aqui, eu sempre li um livro grande, ou seja, um livro acima de 300 páginas. E aí o que acontece? Eu vi, né, que de 2021 até aqui, eu sempre estava lendo um livro dessa magnitude. Eu sei, aqui dando um adendo, que em 2019 eu li um grande, que foi o Investidor Inteligente do Benjamin Graham. Mas 2020 eu não me recordo. Mas de 2021, 22, 23, 24 e esse ano de 25, eu lembro os livros dos quais eram mais de 300 páginas, no caso carmalhaços muito grandes, que eu li nesses respectivos anos. E eu vou dizer cada um deles para vocês. Em 2021, eu lembro que eu li a biografia do Walter Isaacson, uma das várias, né, do Steve Jobs. Pois é, esse livro eu tinha conseguido no Facebook Marketplace, num preço bem camarada, porque geralmente esse livro está custando o quê? Uns 60, 70 reais, até um pouco mais, né? Mas eu consegui ler ele, é muito bacana, muito interessante e vale super a pena. Se não é a melhor, é uma das melhores biografias que existem sobre personas da tecnologia e vale super a pena. De 2022, eu estou aqui com minha cola, né, para poder identificar isso daqui, foi um dos livros que eu considero, se não um dos melhores, o melhor, melhor dizendo, um dos melhores livros sobre a história do Brasil, que é Brasil, uma biografia. E esse livro é mágico, incrível, bizarro e é muito fidedigno nas ideias nesse quesito sobre contar a história do Brasil. Vale super a pena, é muito interessante e ele foi o livro de 2022 que eu li acima de 300 páginas. 2023, no caso, teve dois em específico. O Antifrágil, do Taleb, da capa do Polvo, muito interessante, muito bacana. E o peculiar desse livro do Taleb, porque assim, hoje se fala muito que nós vivemos um tempo muito instável, incerto e tudo, mas o Taleb vem para provar nesse livro por A mais B que a vida sempre foi assim e subsequentemente ela sempre será. Então por que de fato estão falando isso o tempo todo? Pois é, né? Então esse livro do Taleb vem provar por A mais B que a vida sempre foi assim e sempre será, e a gente precisa ser antifrágil no meio dessas formas. E outro livro também que eu li, que também é outra biografia do Walter Isaacson, que foi o livro da Jennifer Donda, A Decodificadora. E esse livro também é muito bizarro, muito interessante, porque ela foi uma das decodificadoras do DNA humano e fala da história dela, pessoal, de como ela iniciou nessas pesquisas, conflitos de interesses no meio de tudo isso. E essa biografia realmente é muito interessante e muito bacana. A de 2024 foi aquele do Andrew Solomon, né? Depressão, uma anatomia da depressão, se eu não me engano. E cara, esse livro é muito interessante para quem quiser entender um pouco sobre a depressão, e é um relato fidedigno de alguém que sofreu tal fato, sobre esse problema psicossomático, e também relatando coisas mais externas, como a indústria dos farmacos, que ganha bilhões relativos a isso, políticas públicas que são pouco exploradas, principalmente aqui no nosso país, né, que a gente percebe no meio de toda essa conjuntura e tal, que é pouco explorado para o cuidado com as pessoas na saúde mental. E cara, é muito louco, é muito interessante, vale super a pena. O livro tem, se eu não me engano, mais de 500 páginas, mas vale cada página lida. E esse ano, o livro que eu peguei, né, de 2025, que faltam aí menos de 150 páginas para eu terminar, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. E assim, apesar de ter pequenos fragmentos ali de feminismo, umas coisinhas ali que eu não concordo,
mas esse livro eu digo que ele é muito interessante não só para as mulheres, mas principalmente para os homens conhecer esse lado primitivista da mulher, que é esse arquétipo da mulher selvagem. E também no próprio livro ele conta de uma maneira um pouco mais esboçada em certos pontos e ampla em alguns outros sobre essa parte também primitivista do homem, e também, não diferente, contando como os homens podem adaptar a sua persona tal qual como ela é, da sua origem e do seu arquétipo, para esse arquétipo primitivista da mulher selvagem. Então, cara, vale super a pena também cada página, apesar de eu ainda estar em andamento na leitura desse livro nesse período agora. Cara, vale muito, é um negócio assim incrível, escrito aí pela Píncola Estes, Clarissa Píncola Estes. Cara, é mágico. Eu recomendo tanto para homens quanto para mulheres que leiam esse livro para conhecer esse arquétipo primitivista da mulher selvagem. Vale super a pena. E outro adendo que eu quero discorrer aqui sobre esses livros grandes, que eu não li eles de uma lapada só, certo? Demorei, alguns deles aqui, mais de um mês e meio, do máximo 2 meses. Mas o que acontece no meio de tudo isso? Eu li boa parte do livro, mas parei para dar iniciação a outros livros, dar prioridade a outras leituras, e depois voltei de fato para recomeçar esses mesmos livros. Tanto que esse da Clarissa Píncola Estes não foi diferente. Eu voltei agora de uma vez para ele e estou terminando esse livro. E aí você me pergunta, Guilherme, mas você não perde o fio da meada na leitura e subsequentemente você não consegue reaver tudo aquilo que você estava lendo no livro? Não, eu não perco o fio da meada, justamente porque quando eu faço essa parada para ler outra leitura, e subsequentemente quando eu termino e volto para esse livro anterior, eu simplesmente não vou direto para o ponto de onde eu parei. Eu simplesmente volto do início, vou lendo as minhas marcações e anotações naquele mesmo e vou até onde eu parei. E aí eu retorno de fato de onde eu parei na leitura no dia seguinte. E aí isso me faz, de fato, entrar de volta na leitura e subsequentemente continuar o fio da meada que eu parei de maneira brusca por outra leitura subsequentemente que eu dei prioridade. Então isso me faz entrar de volta nos livros, principalmente esses grandes aqui que eu estou citando para vocês, e aí de fato discorrer essas leituras todas, beleza? Então, assim, esses foram os livros que eu li, que foram de mais de 300 páginas, que são os livros que eu considero assim realmente muito grandes. E cara, muito bizarro, muito louco. Cada um desses livros vale super a pena você ler, pelo menos um deles. Se você puder ler, leia, que vale demais cada página lida desses respectivos, tudo bem? Então é isso, já deixei meu vídeo aqui para vocês. Se você gostou dele, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece, deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você. Você concorda, discorda, o que você tem mais a acrescentar sobre isso? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder dialogar um pouco sobre essas questões. E clica no botão de se inscrever e clica na sineta que amanhã vai ter mais um vídeo aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.